Olá pessoal, hoje no nosso Fórum de Nova Física e Tecnologia Kep Motor, esse painel, junto com o Edson Passini, sobre as bases da nova física. O que essa física do Dr. Kep tem de nova, principalmente em relação à física tradicional, e nós vamos ver os pontos principais para vocês que querem entender um pouco melhor a ruptura, o paradigma novo que vem trazer essa nova física do Norberto Kep, do físico Norberto Kep. Edson, do meu lado, ele cuida da parte dos suprimentos, ele é o diretor dos suprimentos do Kep Motor e de todos os produtos que usam essa tecnologia Kep Motor. Edson, tudo bem? Tudo bem, Frederico. Prazer estar aqui. Prazer meu. Então vamos começar já conhecendo essas bases da nova física. Primeiro apresentando a bibliografia, toda a parte teórica, o que foi escrita a obra relacionada à nova física, passando rapidamente da esquerda para a direita. O primeiro livro, A Nova Física, da Metafísica Desinvertida, escrito pelo Dr. Kep em 1996, na França. E ele expôs lá todas as bases, aplicadas a vários campos, seja da biologia, da psicologia, da genética, da energia, que ele vai desenvolver na sequência nos livros Magnetônica, que tem um grande foco no magnetismo, e em que essa nova física trabalha com o magnetismo. Nós vamos depois explicar em detalhes. Terceiro livro, A Nova Física na Prática, que aí já entra mais nos detalhes técnicos, tecnológicos da aplicação desse magnetismo e dessa nova física a produtos industriais. Quarto livro, A Teologia da Física, onde o Dr. Kep faz a relação entre a parte material, a parte da física, tal como podemos ver, ela se manifestando no mundo, com a parte transcendental, com a parte da teologia, sendo que a nova física, por ser uma física 100% energética, ela é totalmente ligada a essa energia escalar, a essa energia essencial que está ligada por ela mesma à transcendência, ao ser divino, ao nosso Criador. E o livro mais recente do Dr. Kep, onde ele vai definir e explicar a física baseada na metafísica kepiana, que é essa metafísica que desinverte a metafísica do Aristóteles, que é mais ligada à física tradicional. Então temos esse conjunto de 5 livros que todos recomendamos a leitura para se aprofundar, que vão dar o nosso material para expor as coisas que vão acontecer agora. Vamos lá? Sim, só um comentário. No livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, o Dr. Kep quis demonstrar a inter-relação que tem entre os assuntos. Né? Então isso é muito importante, porque eles podem aparecer num primeiro momento, são assuntos distintos, mas eles são relacionados entre si. Então o Dr. Kep verificou que era necessário mostrar essa inter-relação entre esses assuntos, e aí desenvolveu o livro de Nova Física e, na sequência, os outros que ele... Né? Certo, exatamente. Essa unificação que exista entre os diferentes campos do saber, os campos existentes do conhecimento, por justamente usar uma metafísica que transcende todos os campos, e que permite ter as mesmas leis aplicadas a cada setor de conhecimento. O Dr. Kep ele é um psicanalista, né? É criador da psicanálise integral. Ele tem todo esse fundamento de física também, né? Que ele desenvolveu ao longo dos estudos de vários anos, décadas de estudo que ele fez. Ele estudou em Viena, trabalhou junto com o professor Viktor Frankl, trabalhou aqui no hospital das clínicas, exatamente, e é autor de livros com informações maravilhosas, reconhecidas
mundialmente em vários países, né? E além de ter muitos programas, mais de 500 programas gravados de rádio e televisão. Então, é de uma conhecimento, uma bagagem que tem para todos nós enorme, né? E é isso que a gente vai, hoje, tentar demonstrar para aqueles que estão tomando conhecimento agora e que queiram depois se aprofundar, porque é um campo de um grande conhecimento, né? Sendo que a visão e o alcance do trabalho do Dr. Kepler sempre foi imediatamente internacional, além de ter trabalhado, morado e estudado, montando empresa nos continentes, no continente americano e continente americano e europeu. Ele publicou vários livros, deu inúmeras palestras, fundou inúmeras empresas nesses países. Então, o trabalho do Dr. Kepler, no geral e especificamente na nova física, é um trabalho universal, né? E, justamente, um dos pontos principais, se não é o principal, do trabalho do Dr. Kepler é o descobrimento, ele é o descobridor do processo de inversão. O que é o processo de inversão? Eu coloquei aqui um trecho do livro A Glorificação, que foi escrito nos anos 80, no início dos anos 80, onde ele explica, a partir da sua experiência como terapeuta, como psicanalista, que conclusão que ele chegou e como que ele descobriu esse processo de inversão que começa no interior do ser humano. O Edson queria ler, por favor, esse trecho do livro? O primeiro passo para a percepção... Ok, desculpa. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, o processo de inversão. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fator da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior: a fantasia excelente, a realidade nociva, o amor um prejuízo e o ódio um bem, a paciência um desgaste e a intolerância o progresso, e assim por diante. A própria ciência do psicopatológico nasceu invertida por causa disto, aliás, como todas as outras coisas. Então aqui podemos ver, através desses exemplos, por exemplo, o amor um prejuízo. A pessoa considera o afeto, o amor, a generosidade, como uma coisa ingênua, bobinha, e aí inverte tudo na cabeça, né? Ou, por exemplo, pensar em coisas imaginárias, delirar, me dá muita liberdade, muito bom e gostoso para a minha vida, e viver na realidade. Não estamos falando da realidade boa, das coisas boas da vida. Isso me limita, isso não me dá muita liberdade. Também é uma inversão, porque a única realidade que podemos viver é a realidade boa. A fantasia é a fantasia, não faz parte da realidade. Sim. A partir dessa descoberta da inversão no campo da psique, no campo interno, o ser humano, que podemos ilustrar, por exemplo, aqui, onde nós temos, à esquerda, por exemplo, nós vemos, pelo olho, na nossa visão, duas pessoas dançando. E se sabe que o nosso olho ele capta as imagens, o que vem de fora, ao contrário, e que o nosso cérebro faz a desinversão, que seria a parte da direita. Então, nós captamos a realidade invertidamente, para fazer a conexão com o que nós acabamos de ler sobre essa descoberta do processo da inversão, e pela nossa mente, ou pelo nosso cérebro, ou melhor aqui, pela nossa razão e o nosso amor, o afeto, que é na parte direita,
nós desinvertemos essa imagem captada pelo olho para voltar à realidade inicial, a realidade boa, que, por exemplo, na parte esquerda aqui, são duas pessoas dançando, que é uma coisa boa, né? Que é uma coisa real, que é uma coisa prazerosa, natural, estética, né? Então, o indivíduo fixado na inversão, que seria a metade esquerda do esquema aqui, seja numa das fases oral, anal ou genital, né? Quando pequeno, ou nessas mesmas fases, quando mais adulto, o indivíduo que vai ficar com neuroses, ou em estados mais graves, psicose, o indivíduo que está desconectado da realidade ou deformando a realidade boa, bela e verdadeira, como fala o Dr. Kepp. Desinvertendo esse processo neurótico, vamos dizer, ou essa visão invertida da realidade boa, aí o indivíduo volta a ter uma conduta normal. Então seria, por exemplo, para pegar um exemplo prático, o indivíduo que considera que o amor é ingenuidade, é supérfluo, é bobeira, para um indivíduo que desinverte, que considera o contrário, que o amor é o fundamento da vida, o afeto, a generosidade, né? Misericórdia, caridade, bondade entre as pessoas, né? Como? Fazer o bem. Fazer o bem, ação boa, fazer o bem para os outros, é um bem. Sim. Sem dúvida. E Frederico, a inversão, a gente sabe que é algo bastante difícil para todos nós, né? Nós temos realmente essas posturas inadequadas, mas é importante que a gente perceba, e com o trabalho do Dr. Kepp e estudo da nova física, que a gente começa a perceber erros que nós temos, é isso que nos dá esse equilíbrio, vem trazer esse equilíbrio para nós, né? Isso. Então, é algo que requer muita dedicação de todos e um aprofundamento do equilíbrio, né, nosso pessoal, de cada um. Essa desinversão que nos traz de volta ao equilíbrio é essa conduta normal. E essa mesma inversão psíquica, o Dr. Kepp aplicou ao campo da física, que nós vamos entrar aqui em detalhes. Então, quais são os conceitos fundamentais da nova física, ou agora podemos chamar da física de Kepp, a nova física, que é a física de Kepp, porque é ele que fundamentou tudo? Então, em 1996, o Dr. Norberto Kepp mostra nesse livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, a necessidade de unir os três setores, a física, a biologia e a psicologia, para cada um poder ser entendido inteiramente, desde que são complementares e, ao mesmo tempo, independentes entre si. Que era o comentário que nós fizemos no início, né? E como o Frederico comentou agora, Dr. Kepp se usa muito da metafísica, né? E identificou o que estava invertido na metafísica de Aristóteles, e isso veio aqui para o campo, foi trazido pela humanidade, né, pela sociedade, ao campo da física. Então é isso que ele tenta, que ele procura e ele faz, essa desinversão dessa percepção errônea que nós temos, né? Então, por exemplo, a física tradicional, nós temos aqui o nosso caro Aristóteles, ele está de cabeça para baixo, isso, cabeça para baixo. Então ele estava invertido. Em que sentido? Analisando através da luz da nova física. Para o Aristóteles, ele falava que a potência permite o ato, vamos dizer, dá potência para o ato. Então, alguma coisa tem um potencial que pode se manifestar ou não. Isso seria a metafísica. Por exemplo, o indivíduo tem um potencial de bondade que ele pode, através da atuação da bondade, manifestar ou não. Mas o que vocês acham de um indivíduo que tem um potencial de bondade, mas
não pratica a bondade, qual é a utilidade? Nenhuma. Nenhuma. É péssimo. Então, o Dr. Kep fala, a ação é o ser, a ação boa é o ser, o ato bom, o ato puro é o ser. Então, ou age no bem, ou não age. Não é que tem um potencial de bem, ou age no bem, ou não age. E se o ato puro, o ato bom é o ser, ou age no bem é ser humano, ou não é. Aí fica no não ser. Então, o indivíduo que não age no bem, não é, no sentido não é como indivíduo, porque o que define o indivíduo, para o Dr. Kep, é a ação boa. Vamos dizer que as duas coisas são idênticas, a ação boa e o ser. Então, a não ação, ou a ação ruim, é o não ser. Então, o que é o não ser? É nada. É nada. Então, esse é o princípio da metafísica aristotélica que o Dr. Kep desinverteu. Nós vamos ver no slide seguinte. Essa metafísica aplicada à física tradicional, que fala que de um potencial vem uma energia. Então, de uma energia potencial, eu vou tirar uma energia. Então, por exemplo, eu levanto o copo na minha frente, aí o corpo adquire uma certa energia potencial, que se eu deixar o copo cair, vai se transformar em energia cinética, em movimento. Então, nesse potencial do copo de cair, eu vou criar uma energia. Qual é a única coisa errada nessa equação? É que o copo, para chegar na altura que ele está, eu já forneci energia para ele. Então, não é que o potencial saiu do nada, é que pode se transformar em energia cinética. No início, para ter esse potencial, entre aspas, já é uma energia. E se ele cair, já é uma outra energia. Mas não tem potencial, é todo energético. E teve uma ação inicial de levantar o copo. Exatamente. Teve uma ação inicial que já era energia. Então, a física tradicional fala de potencial para tudo. E desse potencial pode se criar energia ou não. E a física do Dr. Kep fala que não tem potencial energético. Tem energia com formas diferentes. Com movimento ou sem movimento aparente. Mas não deixa de ser energia. Tá? Nós vamos aprofundar esses pontos. Então, vamos ver o que é essa física tradicional do Aristóteles, retomada depois para o Newton e o Einstein, levou para a nossa civilização. Edson, por favor. Sim. Então, aqui nós temos essa figura, eu vou ler o primeiro parágrafo. De acordo com o pensamento contemporâneo, a energia tem sua origem na matéria. E aí fica uma pergunta para todos nós. Mas se é assim, de onde vem a matéria? Então, o que o Dr. Kep observou, na verdade, também parte que já vem da metafísica e de séculos antes de Cristo, é que todo o universo é contido, está envolto em energia, né? Então, só que houve essa inversão em nossa sociedade. O que faz? Procura, através de, por exemplo, do petróleo, como está aqui na figura, usado para transporte, por exemplo, tirar energia. Usa o gás para produzir energia através de termoelétrica, o mesmo com o carvão. Através do urânio, a fissão nuclear, também gerar energia. Isso considerando as fontes não renováveis. E das fontes renováveis, a mesma coisa. Da madeira, vai extrair calor para gerar uma termoelétrica. A hidrelétrica usa a energia dita potencial, mas o que nós dizemos, e o que a nova física diz, é que, na verdade, toda a matéria é feita de energia, né? Então, vai tirar a energia da hidrelétrica. Da mesma forma, nós pensamos que estamos tirando energia do vento, do sol e geotérmica. Mas, na verdade, para a nova física,
tudo é energia. Na verdade, toda a matéria é composta de energia. Então, esse paradigma principal da física invertida, da física tradicional, fala o quê? Que a matéria produz energia. Esse é o conceito que nós, desde que estudamos, desde pequenos, né, sempre tivemos e sempre, e é o que temos hoje na sociedade, e por isso a gente está, de toda forma, usando o planeta, os recursos que temos no planeta, sejam naturais, renováveis ou não, para se gerar energia, enquanto que pela nova física é o contrário. A energia está disponível e nós já deveríamos saber como, ou ter avançado para extrair essa energia sem destruir as fontes que existem no planeta, né? Vocês percebem aqui que colocamos propositadamente essas duas fontes, à esquerda não renováveis de energia, à direita renováveis, mas o princípio é o mesmo, que seja através de uma hidroelétrica que tem um semblante de energia limpa, mas que tem um impacto no meio ambiente, ou que seja através do petróleo, que parece mais sujo, mas os dois usam matéria, seja a água, seja o petróleo, é matéria, né? E eu não posso instalar uma usina hidroelétrica a cada quilômetro de rio. Não posso usar uma eólica a cada 50 metros, no mar ou na terra, ou não sei o quê. Então, essas duas fontes de energia, seja renováveis ou não renováveis, continuam usando a matéria para produzir energia. E o que nos dá isso? Então, aqui tem as figuras que vocês podem observar, é que nós estamos numa era, uma era que a gente denominamos de pirotecnologia, na qual a filosofia científica é a de atear fogo na natureza, ou seja, usar extremamente os recursos, né, que temos, né? Então, nosso pensamento é a tecnologia deveria trabalhar como a natureza, para que seus efeitos sejam benéficos para o planeta e para todos. Então, a tecnologia, hoje, ela está meio que invertida. Também. No sentido de ela deveria trabalhar em simbiose com o planeta, e ela trabalha na tecnologia de produção energética contra o planeta, contra o equilíbrio do planeta, usando o planeta. Exato. Em vez de criar essa simbiose entre o ser humano e o próprio planeta. Para o nosso conceito da nova física, a matéria ela capta a energia do espaço e retransmite para o ambiente. Na verdade, toda a matéria é feita de energia. Nós vamos um pouquinho mais à frente, alguns slides, sim, explicar isso um pouquinho melhor. Mas não existe nada que não seja energia. Isso não é algo que só o Dr. Kepp falou. Isso já também vem. Tesla já tinha esse conceito. Nós vamos até trazer a frase dele aqui, né? Mas que essa energia está disponível no universo. A questão é como usar essa energia da forma correta. É isso que a nova física procura trazer ao conhecimento nosso, né, das pessoas, para que a gente reflita e comece a desenvolver essa capacidade de se usar menos os recursos de planetas e usar a energia de outra forma, né? Tesla, que é um físico de muitas invenções, uma das grandes invenções dele foi o motor de indução. Ele criou o uso da corrente alternada e da usina de Niagara Falls, com as máquinas de indução, né? Então, Tesla já dizia, não há nenhuma energia na matéria além daquela recebida do ambiente, né? Essa foi uma declaração feita num trabalho de 10 de julho de 1937. Né? E hoje essas máquinas de indução que nós temos, por exemplo, em usinas hidrelétricas, a tecnologia é praticamente a mesma. Se evoluiu em questões de materiais, em formas de construção, construtivas, nesse tipo de tecnologia, mas não houve uma evolução de como captar essa energia. Você trabalhava com esses motores? Sim, trabalhava exatamente com essa parte de equipamentos para usinas hidrelétricas e termoelétricas.
Foi toda a minha experiência foi desenvolvida nesse campo aí. E esse conceito da nova física me chamou muito a atenção, justamente porque é algo totalmente oposto, é isso que eu falei, do que a gente vem desde a infância, na adolescência e depois na universidade, um conceito totalmente diferente. Então, a nova física é muito mais ligada, conectada com as causas da natureza, né? Por isso é que ela chama muito atenção e é o que atrai para a gente perceber o que a gente pode obter daí, né? O bem que isso pode nos trazer. O primeiro conceito fundamental da física de Kepler é justamente esse. A matéria é um subproduto da energia essencial. O Tesla chamava essa energia de escalar, na medida que ela tem escalas de criação que vão formar os diferentes reinos, mineral, vegetal, humano, animal, etc. O Kepler chama essa energia de essencial. Se trata da mesma energia, só o nome que muda. Então, a matéria é um subproduto da energia essencial. E essa energia essencial, ela nos vem diretamente do Criador, do Ser Eterno. É uma energia divina que forma tudo, inclusive tanto o mundo espiritual quanto material, por ressonâncias escalares. Aqui temos um trecho do livro A Teologia da Física, do Dr. Kepler, que nos fala: podemos afirmar que cada elemento possui a sua própria estrutura, que não pode ser modificada. Uma árvore é uma árvore, uma rocha é uma rocha. Senão entra na destruição, porque ele funciona de acordo com a energia essencial, escalar, que permeia todo o universo. Vamos dizer que ou acompanhamos o que denominamos de estrutura universal, ou pereceremos. Daí o fato de haver doenças, crimes e destruição. É como um cachorro que queria ser gato, não vai funcionar, porque a energia essencial que ele capta, que forma ele, é de cachorro e não de gato, ou outros exemplos, né? De maneira que temos de descobrir qual é a nossa função dentro de todo o contexto cósmico, para viver de acordo com o Pai Celestial. Como somos parte da energia essencial, participamos não só do mundo material, mas também do definitivo. Estou falando isso porque pertencemos a toda essa dimensão interminável que vivemos no momento para poder aproveitá-lo. Então aqui, esse texto chama a nossa atenção sobre o fato de viver conforme a nossa essência e a nossa função. Não é uma questão de criar a nossa função, mas de aceitar e usar e atuar na nossa função, pela qual nós fomos criados, né? Nós, como seres humanos, falei do cachorro, do gato também, que tem uma função, na planta, da rocha, tudo que exista, incluindo os seres espirituais. Aqui já nesse livro de magnetônica do Dr. Kepler, ele já entra um pouquinho mais, dando essas explicações de algo que para muitos pode ser... que não tiveram conhecimento ainda com a nova física, com os textos do Dr. Kepler, soa como uma novidade grande, né? E por isso que agora a gente vai dar alguns elementos iniciais para que vocês possam ter um pouquinho mais de compreensão daquilo que nós estamos falando. Então, o Dr. Kepler diz que a massa, que é uma matéria, né, é a ressonância da energia essencial, que é essa energia que está no universo, né? Energia, na verdade, que vem de uma origem do Criador, né? Dentro de um tempo e um espaço físico, né? Então, qualquer elemento, uma mesa, nosso corpo, o gato ou o cachorro que Frederic mencionou, cada um desses objetos, vamos dizer assim, ou nós, somos constituídos de energia. E cada um dentro de uma vibração, no tempo e espaço que estamos, tem essa forma
e que está contida no que cria a massa de cada corpo, né? Então, o elemento energético da origem da matéria através da ressonância. Esta energia elabora e sustenta o tempo todo essa matéria, no tempo e espaço em que foi formada, né? Hoje, nós estamos aqui no nosso planeta Terra, então, limitados dentro de um tempo e espaço, né? E que temos essa forma, essa massa, né? Mas temos toda essa energia conosco, né? E assim como uma mesa e cada outro objeto tem a sua própria energia, né? Uma árvore, por exemplo, tem árvores que só existem no Brasil, ou tem outras árvores que só existem na África ou só na Europa. E podemos ver que são tamanhos diferentes, estruturas diferentes, que têm tempo de vida diferente, né? Porque cada um está localizado numa região do espaço terrestre, nesse caso, né? Diferente e num tempo de vida, um tempo de duração, vamos dizer, diferente. Essa ressonância diferente para cada tipo de árvore, como por exemplo, vai criar uma massa, uma conformação, uma estrutura diferente. Isso se encontra também nos animais, nas próprias rochas, nos seres humanos, né? Então, só complementando, então, a energia, ou seja, o elemento extramaterial contido na matéria, ela é mais forte energeticamente que a própria matéria. Então, por exemplo, um pedaço de madeira, como nós estamos falando, ele nos apresenta como um material, a substância madeira. Essa madeira é formada de energia. Se nós usamos ou queimamos essa madeira, o fogo é uma outra forma de energia, uma energia, no caso, calorífica, e que é muito mais potente do que a energia inicial que estava contida na matéria, né? Porém, também essa lenha vai virar cinza, vai virar um composto que tem também uma composição que vai para a terra, para o solo, e vai continuar viva, né? De certa... Então, esse tipo de ressonância, que é o seu primeiro conceito da energia escalar, vai determinar, conforme nós acabamos de explicar, a forma e a composição dos elementos, de nível superior ou inferior. Nessa ressonância escalar, vamos dizer que um dos primeiros elementos seria toda a parte espiritual, dos seres espirituais, que não tem corpo físico, mas que já tem toda essa energética, né, que eles representam. E aí descendo para chegar no ser humano, que já é um ser misto entre o espiritual e o material, e descendo o reino animal, vegetal e mineral, que tem uma ressonância mais, vamos dizer, menos elevada, né? Inferior, por ter muito menos possibilidade. Uma pedra não vai se deslocar ou não vai criar o elemento, por exemplo, né? Sim, o ser humano é o ser mais próximo, né, transcendente, com a transcendência, né? Sim. E por isso ele tem essa influência em todos os reinos inferiores. Então, o ser humano não só tem a responsabilidade dele como ser humano de conviver em paz com os outros seres humanos, mas também, quando deformado, quando rejeitada a função dele, desequilibra todos os reinos inferiores, né? Seja a natureza, os animais, etc. Então nós vamos ver um pequeno exemplo de vídeo. Coloquei a fonte embaixo, que é uma espantosa experiência com ressonância. Nós vamos ver, através de um pó de arroz, como a frequência musical, uma nota, vai dar a estrutura ao pó de arroz, que aqui como é um pó, é facilmente modificável, mas uma frequência, que seria um tipo de ressonância, vai dar a estrutura ao pó de arroz. Isso é muito interessante. Então, vamos ver rapidamente como isso funciona e ilustra, exemplifica esse princípio de ressonância.
Então isso é interessante, ver isso, essa experiência vocês podem fazer em casa, né, com um gerador de frequência, funciona. E isso se amplia, na verdade, se estende a todos os reinos, né? É mais simples ver com o poderoso, mas funciona com todos os reinos. Então, conceitos fundamentais da física de Kepler. O segundo é que o nada não existe, o que existe é tudo, ou seja, a energia essencial, que é o ponto de partida da nova física, né? Até no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, há um segundo capítulo que o Dr. Kepler denominou de energética, para demonstrar que tudo vem da energia. Na verdade, tudo vem da energia. Isso que quer dizer, não existe o nada, tudo é energia, no universo todo, né? Aqui nós estamos restritos em um planeta desse imenso universo pouco conhecido, né? Com milhões de galáxias. Mas tudo, o conceito tudo é energia, né? Certo, e esse físico, Edgar Gunsen, tinha falado já no final do século XX que a energia do nada, né, que seria a energia que viria do cosmos, não existe. Do nada vem o nada. O resultado do nada é o nada. Então, essa energia hoje, que ainda é chamada massa negra, massa escura, energia escura, tudo que a astrofísica procura para explicar porque as equações não batem as equações que eles definiram como fundamentando o universo, é justamente porque eles não consideram toda essa energia presente no universo, que não tem nada de negra, escura, sombria, não sei o quê, mas essa é a mesma energia essencial, essa energia escura que permeia todo o universo, como o Dr. Kepler explica. E a partir dessa energia, aí temos toda a energia infinita e necessária para alimentar tudo que precisamos. Então, do tudo dessa energia essencial, vem toda a energia que podemos necessitar. Isso. Essa figura é um recorte da Folha de São Paulo, de 1999, né, o Caderno de Ciência, onde o título é A Energia do Nada, entre aspas, né? E o título da matéria, e o subtítulo da matéria diz: é preciso uma nova física para poder compreender o vazio. Isso que Frederico estava comentando. Isso foi dito por Edgar Gunsen, que era um físico, né, renomado. Então, e essa nova física que explica. Nova física que já estava criada pelo Dr. Kepler, né, nos livros e registros e tudo. Então, acho que muitas pessoas que estudam física, ou mesmo que não sejam, têm essa intuição de que existe algo bem maior do que a gente vê e do que a gente usa aqui no nosso planeta, né? Então, o objetivo nosso de estudar nova física e o que traz de tão interessante o estudo é justamente essa interligação que o Dr. Kepler consegue trazer para a gente, que é muito mais simples do que ver essas teorias que têm tantos cálculos, né, tantas informações muito complexas que é difícil para a maioria das pessoas conseguir entender. E, por outro lado, a nova física traz conceitos que são metafísicos e da natureza, universais, e que o ser humano, a gente se sente bate mais ressona, né, com o nosso ser, né, para dizer. Parece mais fácil de entender, faz bem, por ser universal. Também, né? Exato. E mais condizente com a nossa condição também de ser criado, né? Então, essa energia vindo do sendo eterno, nós somos seres criados, condiz com a natureza, por isso que é muito mais intuitivo e simples de entender. Mesmo como engenheiros que somos, quando você entra nos cálculos da física quântica, já é complicado de tantas hipóteses. E essa física quântica não necessariamente dialoga com a astrofísica, porque não consegue fazer a unificação das duas ciências. E aí, para explicar o mundo, temos duas ciências separadas que não conversam. É esquisito, né?
essa ciência do Dr. Kepler, da nova física, baseada no elemento energético, justamente unifica tudo, né? Por isso que é tudo mais simples de entender. Terceiro conceito, essência da energia essencial, a base, o fundamento da energia essencial é a vibração interna. Então, cada elemento criado, seja humano ou não humano, vamos dizer, né? Ser humano ou os outros reinos, tem a sua própria vibração interna. Inclusive, cada ser humano em si tem uma vibração própria dessa ressonância que é estabelecida entre a energia escalar e a pessoa, e o ser. E essa vibração interna define mesmo o que é o ser humano, o que é o tipo de animal. E dentro do mesmo reino também a diferença entre cada objeto, cada indivíduo, cada animal dentro do mesmo reino. Então, justamente aqui nós vamos ver um trecho curto do vídeo O Homem Universal, número 373, com Norberto Kepler, que nos explica quais são as 4 leis fundamentais da vibração interna. Então, vamos ver esse pequeno trecho para exemplificar muito bem o que é vibração interna. Até já. Então, veja as leis do movimento vibratório. Vou falar rapidamente. Primeira lei. Não existe elemento algum, energético ou material, que não esteja em vibração. A vibração, o que é? Eu posso dar uma explicação assim rápida. Esse aqui é uma descoberta, é um esquema que o próprio Isaac Newton fez. Por exemplo, o movimento é quando a coisa se movimenta. Isso é movimento. Todos se movimentam juntos. Então, o que acontece? Atualmente, seguindo a física, então os cultores assim da saúde acham que é sempre correr, fazendo jogging, né? Fazendo natações, essas experiências todas com atletismo, que a pessoa vai conservar a vida, que é sempre pelo movimento. Agora, o que eu estou mostrando é que o elemento mais importante é o que está dentro da matéria, que é a vibração. Tudo isso que está aqui, veja agora novamente, está se movimentando. Agora, a vibração, o que é, né? A vibração é algo dentro da matéria. Por exemplo, puxando uma dessas esferas, veja que vibra a outra esfera lá, na mesma atitude dela. Ou então, mesmo pegando 2 esferas, veja que a do meio fica parada. Então, o que mostra isso, né? Que no elemento nosso humano, que geralmente o indivíduo que tem uma energia superior é que atinge os outros elevando. E o indivíduo, vamos dizer, com muito ódio, muita raiva, ele geralmente apaga a energia mais importante dele, que é a energia boa, né, vamos dizer assim, a energia vibratória que é sã, e ele cai doente. Então a nossa saúde não depende tanto de correr nas ruas, de correr nos campos, de correr nos clubes, de fazer exercício, esses aparelhos, né, modernos que a pessoa corre, etc. A nossa saúde depende mais do que pensamos e sentimos, que são a nossa vibração interna. Então, essa vibração sendo boa, a pessoa vai ter saúde. Então, veja em segundo lugar a lei que... A vibração constitui a essência da existência. E não o movimento, né? Agora, veja em terceiro lugar. Quando a vibração cessa, o objeto se dissolve, se desintegra. Então, o que eu quero falar com isso? Quando a pessoa perde interesse, por exemplo, pelos estudos, pela ciência, perde o interesse pela vida psíquica, né, espiritual, ela começa a se dissolver. Pessoa, por exemplo, que se aposenta, né, perde interesse pelo trabalho, pela pesquisa, pelo seu desenvolvimento, ela começa a morrer, a se desintegrar. Veja em quarto lugar. Só a vibração escalar não cessa,
mesmo que não seja infinita. Essa vibração escalar veja essa foto em seguida, foi descoberta por essa pessoa aí, veja, Nikola Tesla. Ele viveu no século XIX e século XX. Ele que fez o aparelho de indução, ele que fez a eletricidade funcionar como deveria, a corrente alternada, né, que fez os transformadores. Então, essa energia que esses aparelhos captam no mundo exterior, através dos ímãs, né? O ímã, como os senhores sabem, é um elemento assim aí. Aqui são dois ímãs, negativo e positivo, como falo, né? Então, são dois elementos diferentes que não são negativos e positivos. É um elemento que atrai e outro que repele. Não é nada negativo. Então, essas duas correntes, né, que nós temos no nosso interior é que dá equilíbrio. Então, veja, se separa, então a pessoa acaba doente. Quer dizer, uma atitude de gravitacional, né, para baixo, e outra de elevação para cima. Não existe gravidade sem elevação, assim como não existe elevação sem gravidade. Quer dizer, quando o Newton falou que a maçã caía da árvore porque tinha força de gravidade, ele não considerou que, de outro lado, a maçã ficava em cima da árvore porque tem uma força elevatória. Senão a lua, as estrelas, quer dizer, o próprio sol, tudo se encontraria um com o outro, compreende? De maneira que essa dupla ação que nós temos no interior, que é, vamos dizer, uma atitude ativa e outra passiva, é que conserva o equilíbrio do ser humano. Até lembrando um pouquinho do que você comentou no início, né, da palestra, quando estávamos falando aqui de potencial, né, a física tradicional vê energia no movimento em si, né? Mas o que o Dr. Kepp e a nova física traz, que na verdade não necessariamente o corpo parado, um objeto parado, tem uma energia, essa energia vibratória interna, que é a energia escalar que está contida nele. Então, essa é o que diz a nova física, independente de movimento, todo corpo, toda uma pedra, o que seja, tem uma energia contida nela. Como o Dr. Kepp acabou de explicar, quando essa vibração cessa, o objeto se desintegra. Não é que ele vai assim se desintegrar, se desaparecendo ou apodrecendo. Ele se desintegra, ele não tem mais existência. Então, o Edson bem lembrado que essa vibração, ela não necessariamente é ligada ao movimento, como falava o Newton, no próprio Einstein, né? Que é a energia e a massa junto à velocidade, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Mesmo sem movimento aparente, essa vibração existe e constitui uma energia. Conceito fundamental número 4. A energia entra no tempo e o espaço. Dessa energia essencial, ela entra na dimensão espaciotemporal através de vórtices. E, por exemplo, para o Kepp, o átomo é um vórtice de energia. Pode nos explicar isso? Então, do que o Dr. Kepp diz? Que o átomo, para Kepp, não existe como partícula. Então, esse é um ponto que é preciso que tenha-se em consideração desde o início. O átomo, para Kepp, não existe como partícula, mas como um vórtice de energia formado por forças complementares, uma gravitacional e uma ascensional, ambas equilibradas por uma terceira neutra e central. Então, o que o Dr. Kepp diz da energia é que sempre elas são duplas, né? Então, tem uma energia que é gravitacional, que faz um esforço de empurrar, né? E existe uma energia ao contrário, em sentido contrário, ascensional. E elas no centro estão equilibradas. E é por isso que todo o universo está equilibrado dessa forma. Então, usamos essa figura que está aí para tentar demonstrar a vocês o que está se propondo. Uma energia que
empurra e outra que puxa, mas elas estão equilibradas sempre. Por isso que tem essa parte central, é onde está a maior quantidade de energia, né? E pelo esse neutro que entra a energia através do processo de ressonância. Sim. Um exemplo bem prático para ilustrar isso, por exemplo, quando o Newton descobriu a lei da gravitação, ele simplesmente viu a manifestação da lei da gravitação que sempre existiu, não é? Ele não criou a lei da gravitação. Ele vê a maçã cair da árvore, tudo bem, exemplifica essa força gravitacional. Agora, ninguém se pergunta por que a maçã fica na árvore, e como que essa árvore cresce de uma semente, vai ampliando, cria um galho e na ponta do galho vem a maçã. Tudo isso é essa força ascensional. Então, no exemplo da macieira você fala? Macieira. No exemplo da macieira, temos justamente essa força ascensional que faz a árvore crescer até uma certa estrutura e uma certa altura, e também essa força gravitacional, né, que vai fazer que a maçã, a partir de um certo momento, ela cai. Mas esse elemento neutro, ele equilibra, ele dá forma e estrutura à macieira, para fazer que uma macieira tenha uma altura de macieira, e não de girassol ou de sequoia gigante. Então aqui, de repente, dá para entender mais, através da natureza, por exemplo, como que agem essas duas forças, ativa e complementar, ou de ação e de complementação, Ou ativa e repulsiva também. ativa e repulsiva, ou ainda ascensional e gravitacional, equilibrado pelo neutro, que também age no ser humano, né? No nosso ser humano. Nós temos uma estrutura, uma forma, uma certa altura, por ser justamente sujeita a essas duplas forças que se complementam, que são equilibrados pelo neutro, que capta essa energia escalar, que depois espalha, vamos dizer, ou difunde através dessas duas forças ativas e complementares. Ativa e complementar. Então, o quinto conceito é que as leis da energética são as mesmas para psicologia, física e biologia, que é isso que nós também já, desde o início, temos comentado, né? Essa ligação, tudo é energético, tudo parte da energia. Então, seja nesse conceito que nós explicamos de átomo, e não átomo como partícula, que é o que diz a física tradicional, a gente observa esse tipo de coisa. Então, a forma do átomo que nós trouxemos, a forma da galáxia no outro quadro, a nebulosa olho de gato, e assim por diante, a galáxia, a concha marinha. Então, isso para a gente observar que a natureza por si tem essas formas, né? Então, essa ação e complementação, essa dupla espiral, né? Exato. Que nós vemos, por exemplo, na galáxia, ou ainda no nosso DNA. Uhum. No ímã, as linhas magnéticas, tem uma linha que é repulsiva e outra que é atrativa. Então, a mesma coisa, é o mesmo conceito. DNA também, duas espirais que andam em sentidos opostos. Sim. Então, toda a natureza nos demonstra isso, né? Então, é mais lógico a gente perceber como a energia está agindo, né? Uma diferença fundamental com a física tradicional, do Newton em particular, que falou que por todo princípio de ação tem uma reação. Se vocês pensarem bem, ação, reação, qual é o resultado? Zero. Se por toda força, num sentido, tem uma força contrária no outro sentido, como que o negócio vai avançar? Não tem muita lógica nisso, mas acabamos aceitando essa força de ação e reação que faria o movimento, e não que uma reação da mesma força que a ação daria o nada, daria o zero, o estancamento. O Dr. Kepler fala ação e complementação. Não é que uma força anula a outra. Uma força completa a outra para ter a estrutura, a forma, tudo, inclusive o movimento, que só um dos estados da vibração interna, o movimento, mas não é o único estado. Como falamos, uma coisa pode ser parada em vibração ou em vibração em movimento, mas o movimento não é mandatório, obrigatório
para ter essa vibração interna. Então, aqui um exemplo artístico de como Van Gogh captava, através dessa tela, que é uma das mais conhecidas, A Noite Estrelada, La Nuit Étoilée, que ele pintou na Provence, no sul da França, e ele captava essas espirais, essas duplas forças, do movimento da natureza, do céu, das estrelas. Interessante, os artistas eles têm uma captação extremamente forte e mais perto da transcendência, que é o universo puramente material, né? O estado basicamente sensorial no qual vivemos. E como é agradável ver esse tipo de forma, né? Por que é agradável? Porque justamente está tá na natureza e é algo que está no nosso ser, né? Entra em ressonância conosco. Isso mesmo. Aqui, então, nós estamos chegando quase no fim da nossa apresentação. Nós vamos ver um pequeno vídeo do ventilador Art Deco. Cap Motor, nova tecnologia para um novo mundo. As patentes. O que temos de patentes rapidamente hoje? A lista foi atualizada em outubro, quando saiu a patente brasileira, 2020. Estava pendente já há algum tempo e agora finalmente, para nossa alegria, no país onde foi criada a nova física e o Cap Motor, agora tem a patente. Sim. Um pouco sobre os prêmios. Desde 2015, 6 prêmios internacionais, sempre vencendo a categoria ou chegando no prêmio Silver, né? O Gold ou Silver. Internacionais na Ásia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, né? Prêmios internacionais e sempre premiando a inovação, a tecnologia, a eficiência energética, a economia da energia. Aqui o Dr. Kep recebendo o prêmio no Brasil em 2017, prêmio Potência da Inovação Tecnológica, dado por essa revista, que é uma revista do mundo industrial, né? Sim, muito famosa. E, por terminar, sim, quero nos falar um pouco da faculdade, já que ela é colada à fábrica dos produtos Cap Motor, né? Sim. Não, a faculdade, eu também sou professor da faculdade na área de energia, de conservação de energia e de eficiência energética. Tenho do curso de gestão ambiental e a gente procura trazer aos alunos de lá todos esses conceitos da nova física, né? Não só da nova física, mas da trilogia analítica, que é algo que é muito importante, por exemplo, para mim, que tomei conhecimento há poucos anos, né? 4 anos praticamente. É importante, sadio, é muito prazeroso trazer essas informações para os jovens, para que eles tenham já oportunidade, pelo menos, né? Oportunidade de ter esse conhecimento e observar o mundo e ter uma outra conduta. Uma conduta desinvertida. Uma conduta com outros conceitos desinvertidos, como o Frederico está chamando a atenção, para pensar na nossa postura e equilíbrio dentro da sociedade. Então, é uma oportunidade muito boa de ser professor lá da faculdade e estar junto com os meus colegas lá na fábrica, desenvolvendo esse trabalho aí. Já era um trabalho já de longa data dos ventiladores Cap Motor e que retomamos aí há 2 anos, modernizando, atualizando, para trazer um benefício, uma energia natural, sim, muito boa para o ambiente e que as pessoas que têm oportunidade, que conhecem o trabalho do Dr. Kep, da trilogia, sentem uma diferença, assim, né?
na qualidade que traz, né? Temos também um curso de pós-graduação em Nova Física e Cap Motors, onde atuamos como professor, junto com o resto da equipe, que já começou em março, né? Sim, Próxima março. turma, início de 2021, onde também passamos esses conhecimentos para engenheiros, desenvolvedores de projetos, né? Que querem aplicar a tecnologia do Cap Motor em projetos, nas empresas deles, em startup, em projetos inovadores, né? De eficiência energética. Exato. E que participam o Alex e o César, né, que são as pessoas que conseguiram, como se diz, materializar essa ideia do Dr. Cap no motor que traz essa sensação tão boa para nós. Né? Alexandre Frascari e César Sos são co-inventores, né, do Cap Motor. Muito bem. É isso. Chegamos ao fim. Obrigado, Frederico. Obrigado a quem nos está ouvindo. E contamos que vocês se aprofundem na matéria, né? Esperamos que fizemos uma muito breve explanação, né? Mas tem um mundo enorme de informação diferenciada de tudo que a gente possa imaginar para ser conhecida. Então, bem-vindos. Bem-vindos e bom fórum a todos. Nos vemos em breve. Até breve. É com grande satisfação que comunicamos a todos o reconhecimento neste mês de outubro do ano de 2020, o pedido de patente de inovação tecnológica feita no Brasil pela Cap Motor. Este feito vem coroar uma trajetória de conquistas pelo mundo todo. Patente Cap Motor no mundo. Doravante, é irrefutável que o princípio de ressonância do funcionamento do Cap Motor é inovador e revolucionário. Baseado nas descobertas do Dr. Norberto Cap em seus livros sobre a nova física e magnetônica, essa tecnologia vem colocar à disposição da humanidade uma nova física de magnetismo de última geração. Contando com vários prêmios internacionais, os motores Cap lideram os índices de eficiência energética e dezenas de outras vantagens em seus produtos. O riquíssimo trabalho científico de décadas culminaram na revelação de uma ciência que resgata a verdadeira metafísica, que, por sua vez, desinverte a física atual. Hoje, contamos com uma estrutura de ensino única no mundo, de diversos cursos ministrados dentro do campus da Faculdade Trilógica Cap Pacheco, que lecionam, entre outros, a nova física. Muito obrigado, Brasil, por nos propiciar a segurança e o terreno fértil no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora, o benefício é de toda a humanidade.